Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta, tentando fazer do Brasil uma democracia, e não apenas no regime político, mas também na produção e no compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais e culturais. Por um Brasil justo e democrático. Além de ser o que todos nós queremos, esse é o título de um documento elaborado de forma colaborativa por uma centena de especialistas, com iniciativa de diversas universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil. O documento é uma contraproposta ao discurso de que políticas de austeridade focadas no curto prazo, como o ajuste fiscal proposto pela equipe econômica do governo, seriam o melhor caminho para que o país volte a crescer. Então, quais são as alternativas para que o Brasil retome o combate às graves desigualdades sociais e garanta um futuro promissor para todos? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Guilherme Santos Melo, doutor em Economia, professor da Unicamp e membro do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo, e Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST. Bem-vindos. Obrigado. E para reequilibrar as contas públicas e retomar o desenvolvimento do país, a equipe econômica do governo federal vem apresentando um conjunto de propostas de ajuste fiscal. Qual a análise que vocês fazem do ajuste fiscal proposto pelo governo e também desse documento que saiu, digamos, com uma contraproposta à esquerda, né, do ajuste fiscal? Guilherme. Olha, a análise que eu faço do ajuste fiscal, da proposta do governo, é basicamente a análise que se encontra no documento que a gente organizou de maneira colaborativa, como você foi um dos autores do documento. Sim, eu sou um dos autores e um dos organizadores, principalmente da parte de economia, mas existem vários colaboradores que ajudaram a construir esse documento, quer dizer, várias reuniões presenciais, discussões virtuais também ajudaram a construir esse documento. O diagnóstico é o seguinte: o ajuste fiscal, ele partiu de um diagnóstico equivocado do momento econômico brasileiro. Esse é o problema. O problema de origem é que, na realidade, o discurso vitorioso, seja na imprensa, seja mesmo na sociedade, é que ao final de 2014 o Brasil passava por uma crise profunda que tinha origem em um desequilíbrio fiscal e que esse desequilíbrio fiscal precisaria ser corrigido por um ajuste nas contas públicas. Esse foi o discurso vitorioso. Curiosamente, não era o discurso da presidente Dilma na campanha que ela ganhou, certo? Mas foi o discurso que prevaleceu posteriormente a partir do início do segundo mandato dela. Esse discurso ele tem um problema de origem. Na verdade, ele é uma historinha que foi contada, uma historinha, um conto que foi contado para a sociedade brasileira, que simplifica uma questão altamente complexa, que são os motivos por que a economia brasileira se desacelerou, e tudo ficou simplificado na seguinte frase: as razões da desaceleração ou da estagnação brasileira se deveriam à condução equivocada da política econômica no primeiro governo Dilma. Você esquece que tem problemas internacionais, você esquece que o país tem problemas estruturais que vêm de muitos governos, você esquece que houve uma crise política importante já a partir de meados de 2013, que se agrava em 2014, ou seja, você esquece de um conjunto de fatores decisivos para você entender qual é o momento que você vivia em 2014. Você esquece tudo isso para montar um discurso de que o problema era meramente um problema de condução da política macroeconômica e que ela tem que ser mudada. Agora, e o tamanho do buraco, Guilherme? Para o leigo, para quem está nos assistindo e não entende de economia, não está vendo todos esses fatores, mas qual o tamanho do buraco? Quer dizer, nós temos, de fato, um desequilíbrio fiscal que justifique um ajuste fiscal mais draconiano, né? Embora a própria direita, etc., e os juros altos
comam o ajuste que o ministro Levi tem tentado conduzir? Olha, nós tínhamos algum tipo de problema fiscal já em 2014. Decorrente de quê? Isso é importante falar. Quer dizer, o tamanho do nosso problema fiscal não era tão grande quanto vai ser agora em 2015. Ou seja, após você fazer todo o ajuste, você desajustou mais ainda as contas públicas. Mas a gente vai chegar nisso. Em 2014, você tinha um problema fiscal que tinha origem principalmente em dois fatores. Na desaceleração econômica, o sistema tributário brasileiro, além de perverso, concentrador de renda, regressivo, ele tem uma característica de ser muito o que nós chamamos de procíclico. O que isso quer dizer? Quando a economia brasileira cresce, a arrecadação tributária cresce bastante, acima do crescimento da economia. Mas quando ela cai, a arrecadação tributária também cai bastante, cai mais do que a queda da economia. Então, como você teve um ano em 2014 de crescimento baixo, crescimento praticamente zero, você teve uma queda na arrecadação tributária. Isso somado ao volume excessivo de desonerações que foram dados para um conjunto enorme de empresas que não usaram essas desonerações para aumentar o investimento e sim para aumentar a sua própria margem de lucro, quer dizer, esses dois fatores somados criaram um problema fiscal. Esse problema fiscal deveria ser resolvido a partir do quê? A partir, em primeiro lugar, de uma retomada do crescimento econômico que permitisse que a arrecadação pública voltasse a crescer e, em segundo lugar, a partir de uma reestruturação do nosso sistema tributário, que, como eu disse... Agora, Guilherme, antes da gente entrar, digamos, nos remédios para enfrentar a crise, eu queria botar o Gilmar na conversa, ainda no momento da avaliação, até porque a crítica às políticas econômicas, inclusive críticas a políticas econômicas no governo do presidente, a elementos da política econômica no governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma, estavam presentes já no MST, né, claro, no discurso do MST. E como é que o MST e você, Gilmar, estão lendo esse momento e essa proposta de ajuste fiscal e também o documento que sai, portanto, dessa grande frente, tentando criar uma alternativa para o enfrentamento da crise? Claro. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom participar de debates como este e valorizar esse espaço da TVT que vem crescendo e que é fundamental na disputa política democrática no nosso país. O diagnóstico, de fato, o Guilherme tem razão. Eu acho que é um equívoco ao diagnosticar a economia. Porque se a gente verificar a própria política estabelecida pelo governo Lula, de um certo desenvolvimento econômico, com algum tipo de distribuição de renda, nunca antes os ricos também ganharam bastante no governo Lula, ele encontrou um cenário internacional favorável, principalmente as commodities. Se tu pegar final do governo Fernando Henrique II, já se estimula, em função de um déficit bastante grande em termos de transações financeiras, etc., que precisava estimular a agricultura, e o governo Fernando Henrique já estimula a produção de commodities agrícolas no Brasil. Vários programas foram criados. O Lula dá continuidade disso, acelera esse processo e há um desenvolvimento bastante grande da produção e exportação de commodities, com um ingrediente importante, que o preço delas no mercado internacional cresce e a demanda também cresce. Você tem um crescimento da China de 10%, a Índia crescendo, todos os países do mundo crescendo, enfim, minério de ferro e commodities agrícolas bombaram. Somados a uma política de investimento público direto, seja através dos programas de investimento, seja através do financiamento, colocando o BNDES, financiar a economia, etc., e abertura ao mercado de massas, que foi uma construção feita no governo Lula, a economia cresceu. Mas ela crescia num momento que a economia internacional já enfrentava problemas, né? Uhum. E eu acho que esse diagnóstico não foi levado em consideração, por exemplo, no governo atual. Porque a economia internacional continua em crise. Veja a situação da Grécia, da Espanha, da Itália, de todo mundo. Eu acho que é uma pressão internacional do capital para cima da classe trabalhadora na busca de ampliar suas taxas de lucro.
Se a gente pegar, o Guilherme pode até falar mais disso, toda a reestruturação produtiva que vem lá do Japão, para fazer a reestruturação produtiva, precisou destruir o movimento sindical, arrebentar com o movimento sindical. Essa é uma característica. E a reestruturação produtiva não é novas tecnologias, necessariamente é reorganização da produção, onde você incorpora uma parte da classe trabalhadora com alguns ganhos, etc., mas você precariza, em geral, muitos setores, terceiriza. E nós estamos assistindo isso no mundo todo, é uma reestruturação organizativa no interior da fábrica, com uma precarização enorme do mundo do trabalho. Eu sempre pego o exemplo da Nike. Quantas fábricas a Nike tem no mundo? E a resposta é nenhuma. E ela precariza, terceiriza, etc., e vende a marca, aluga a marca. Então nós estamos vivendo um capitalismo de aluguel. Aluguel de marca, aluguel de coisas, aluguel de dinheiro. Né? E essa política econômica aplicada pelo governo, com altas taxas de juros, isso é uma política neoliberal, vamos falar a verdade, né? E eu não vi nenhum país no mundo que aplicou um ajuste como nós estamos fazendo no Brasil, que crescesse. Ao contrário, uma política que leva para o retrocesso. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades à medida que a economia não cresce. Você tem um problema de desemprego, você tem um problema de demanda, você não investe, ativa, estimula o mercado interno, né? Portanto, diminui a arrecadação. Logo, qual é a consequência disso? Nós caminhamos para trás. E vamos... Então, mas, Gilmar, você está falando de uma coisa que coloca um campo de tensão e de disputa política, e nos últimos anos talvez a gente não tenha vivido de maneira tão explícita a luta de classes, os confrontos e a contradição entre capital e trabalho, essa que você está apontando, né, que no momento em que o mundo passou por uma crise, ou passa por uma crise, né, o desdobramento da crise de 2008, essa reorganização está sendo disputada para ver no lombo de quem, claro, né, que ela vai ser, quais serão os lombos que vão carregar essa crise no mundo inteiro, e a gente tem um jogo de forças, de um lado, o capitalismo, então, fazendo as suas manobras, a plutocracia, os empresários, enfim, para tentar botar essa conta onde sempre colocou. E aqui, do outro lado, os trabalhadores aqui no Brasil e em outros lugares do mundo tentando resistir e criar alternativas. Né? Claro. Agora, a gente tem uma espécie de contradição interna, porque a gente tem um governo desenvolvimentista que vem de uma tradição e que vem tem compromissos efetivos com os trabalhadores, claro, né? E que acaba concedendo, né, ao empresariado e ao capitalismo nacional, um governo, inclusive um ministério, o Ministério da Fazenda, para conduzir uma política tentando administrar, né, fazer aqui um pêndulo entre políticas sociais, a tentativa de manter políticas sociais e a concessão para o mercado financeiro, para o capitalismo industrial, no Brasil tão dependente do Estado, historicamente, não só agora, enfim. Como enfrentar esse tipo de contradição e como é que a gente pode, digamos, tentar preservar conquistas dos últimos anos e, ao mesmo tempo, evitar as armadilhas desse retrocesso que você, a meu ver, desenhou muito bem. Guilherme. Olha, eu acho que é evidente que há uma disputa grande entre os atores econômicos, digamos assim, sobre os rumos do desenvolvimento. No fundo é isso, né? Porque o que foi apontado aqui, eu acho que é importante dizer, é que o capitalismo internacional, no mundo inteiro, tem mudado a sua forma de organização, né? Você tem, por exemplo, uma disputa mundial sobre a questão do trabalho. Quem oferece piores condições, piores salários, leva a fábrica da Nike, leva a fábrica... Então, na verdade, você tem uma concorrência... Leva a marca, terceiriza. Exatamente, leva a terceirização da marca. Então, na realidade, isso se estende, obviamente, ao Brasil. Não à toa que um elemento do diagnóstico liberal, do porquê o Brasil tinha desacelerado, era porque aumentou muito o salário, porque aumentou muito o emprego, porque tem muito direito trabalhista, certo? Portanto, qual seria a saída? Reduzir o salário, reduzir o emprego, reduzir o direito trabalhista. Até hoje, tem economistas que defendem o ajuste atual pela sua faceta mais cruel.
Qual é? É bom, o ajuste está dando certo, está sendo bom, porque está provocando o desemprego. Ao provocar o desemprego, ele reduz os salários e, reduzindo os salários, ele cria uma condição melhor para o empresário investir, o que é uma falácia, porque o empresário, ele investe quando ele vê a possibilidade de vender os seus produtos, quando ele vê uma perspectiva de demanda. Quando você desemprega o trabalhador, quando você diminui a demanda pelos produtos, o empresário acaba não investindo. Então, na realidade, essa disputa é uma disputa de classes sociais, de grupos de classe, inclusive, dentro da burguesia, etc., como você falou, sobre taxa de rentabilidade do capital, quem vai pagar a conta do ajuste, etc. Essa disputa está dada na sociedade. Obviamente, as pessoas têm que assumir os seus lados. Agora, eu acho também, complementando, que a Europa vive a situação. Tem o estado de bem-estar social que, além de... Bom, há uma correlação de forças internacional para criar aquilo e nós ajudamos a construir os estados de bem-estar social na Europa, né? Agora, à medida que vem a crise, todo o receituário neoliberal, aplica-se essa ideia do desemprego, queda de salário e perca de direitos sociais conquistados historicamente, porque era uma espécie de um outro salário, que é ter acesso à educação, saúde, etc., que hoje vem se desmontando isso. Então, esse ajuste, essa reestruturação, quer dizer, ela incorpora uma parte da classe trabalhadora, né? Com ganhos, mas incorpora, inclusive, até ideologicamente, um setor da classe trabalhadora se vê na empresa, defende a empresa como família, etc., sócia da empresa, pode comprar ações. Agora, o conjunto maior da grande massa de trabalhadores se precariza a extremos e utiliza o trabalho infantil, trabalho escravo, e essa é a busca do capital de realocação pelo mundo todo, onde vai gastar menos. O tal custo Brasil aqui é um diagnóstico ideológico que se aplica aqui. Eu acho que esses ajustes, e para mim a grande questão para a classe trabalhadora é fazer um bom diagnóstico desse tempo histórico, que é complexo, que é bastante instigante, mas é fundamental, porque esse ajuste traz contradições para a classe trabalhadora. Vou dar um exemplo. Gilmar, deixa eu pedir para você segurar o exemplo, o suspense, e a gente volta com o exemplo do Gilmar. Não saia daí, até já.